Meu nome é Otávio Bernardes, sou produtor de leite de búfalas e eu gostaria de compartilhar com vocês uma técnica relativamente simples de produção artesanal de mussarela feita com o leite da espécie. Espero que, apesar de ser bastante amadora a gravação, seja útil para a compreensão do processo. Os ingredientes a serem utilizados são simples. O leite, que deve ser resfriado, o leite quente não é adequado. O ácido cítrico, é o ácido cítrico alimentar. A nossa produção, o coalho nós vamos utilizar e o sal. 2,8 gramas de ácido cítrico por litro de leite processado. Para 5 litros, 14 gramas. É importante que seja uma medida relativamente exata. Diluímos as 14 gramas em cerca de meio litro de água. A água com ácido é adicionada lentamente no leite, sempre mexendo bastante, para que esse leite se torne acidificado e deve chegar a um pH em torno de 5,4. Toma uma pequena amostra do leite, coloca num recipiente. E vamos adicionar de cerca de 12 a 15 gotas de coalho, esse coalho comercial. Mistura bem. E enquanto vai haver uma coagulação do leite, nós vamos esquentar uma água até a fervura. Vamos ferver então um pouco de água e nesse meio tempo o leite adicionado ao coalho de 10 a 12 gotas vai começar a se tornar um pouco gelificado. A gente observa aqui nessa borda livre que ele vai ficar um pouco mais endurecido. A gente percebe então que há uma certa retração no leite e que esse leite começa a se tornar mais solidificado. Isso leva em torno de um minuto, 2 minutos. Caso ele não se solidifique bem, a gente adiciona um pouquinho mais de coalho. Com a água já, cerca de 100 graus já fervendo, nós vamos adicionar ao leite que já está gelificado e a gente começa a observar que se forma uma certa massa e vamos mexendo essa massa até que ela se reúna num bloco só e comece a ficar um pouco mais dura. Eventualmente, pelo leite estar gelado, essa água não fica já tão quente. Elimina-se o excesso e se adiciona um pouco mais de água quente. Essa água fervendo. Voltamos, vamos dizer, a cozinhar a massa. A gente já vê que ela se torna mais homogênea. Ficou um bloco só. Vamos mexendo nessa massa. Começa a se observar que ela forma um fio. Com o próprio peso da massa, ou se mexendo, ou estirando essa massa, é possível notar que esse fio vai se esticando, sem que se rompa. Quando o fio é capaz de chegar a mais ou menos 1 metro, sem quebrar, significa que nós estamos num ponto de filagem. Se isso não acontecer, nós podemos colocar um pouco mais de ácido para chegar ao ponto ideal. Nesse caso aqui, a gente já vê que a massa sozinha está atingindo mais de 1 metro com o fio integral. A gente diz que nós estamos no ponto de filagem. Levamos então ao fogo o leite
acidificado, mantendo um termômetro e queremos chegar a 36 graus de temperatura, que vai levar em torno de 10 minutos, num fogo normal. E no outro recipiente com água, nós vamos agora pré-aquecer a água, que será a água que nós vamos utilizar para a filagem. Diluímos então o coalho conforme a recomendação do fabricante em um pouco de água e misturamos no leite na panela e aguardamos por 10 minutos que se forme a coalhada. Olhando na beirada, colocando uma faca, a gente nota que já se formou uma massa. Cortando no meio da massa, a gente vê que já tem uma espécie de um flan. Vamos proceder então a um corte em asterisco. Vou cortar essa massa no sentido inverso e formando uma imagem como fosse um asterisco. Com isso, vai começar a haver uma expulsão do soro ou seja, vai haver uma aglutinação dessa massa e uma expulsão do soro de dentro dela. Nós vamos aguardar de 8 a 10 minutos para fazer a primeira expulsão e depois vamos fazer o segundo corte da coalhada. Já se nota a formação de um soro, uma massa de soro e uma separação dessa massa. Nós vamos agora cortar a massa em pequenos pedaços, mais ou menos de um tamanho de uma noz, ou um pouco menos, depois até de uma avelã. Então, vamos cortar em tiras em todos os sentidos, porque nós não temos uma lira, que seria um instrumento adequado para cortar. Então nós vamos cortando em fatias, nesse sentido, depois num sentido 90 graus ao contrário, formando já alguns blocos, alguns quadradinhos, a massa já em quadrados, num sentido inclinado. O que a gente quer na mussarela é diferente do queijo frescal, é que salte todo o soro. O soro ou a água que vai se incorporar eventualmente na mussarela não será o soro do leite, sim a água de filagem. A gente segue cortando essa massa até que a gente tenha pedaços pequenos, tamanho de uma avelã mais ou menos, que não tenha blocos grandes. E agora então, com esse aumento da superfície da massa, deve começar a ampliar a separação do soro. Completado esse segundo corte da massa, nós vamos deixar ela em repouso por cerca de 10 minutos e depois vamos começar a drenar. Se nota que a massa desceu e subiu o soro. Nem sempre a massa desce tanto, mas é um bom sinal. Agora nós vamos drenar essa massa num escorredor de macarrão com uma panela, como esse aqui. Um escorredor junto com uma travessinha. Nós vamos começar então a jogar fora o soro e esse escorredor é para recolher eventualmente um pouco de massa que caia fora. Nossa expectativa é uma produção em torno de 1 kg de produto, sendo aqui 5 litros de leite, mais ou menos 4 litros de soro vão ser drenados.
Você vê que uma boa parte do soro foi colocada no escorredor, uma parte da massa pequena que fica é recolhida e volta para a panela. E nós vamos fazer essa operação sucessivas vezes até que a massa de uma consistência muito friável se torne mais firme. Nós viramos sucessivamente a panela e drenamos o soro. Esse soro que é recolhido numa panela pode ser utilizado para fazer fabricação de ricota. Após uma drenagem e preliminar, que já tiramos cerca de 3 litros de soro, é possível cortar essa massa no sentido de facilitar a drenagem. Nesse momento, o soro de amarelo esverdeado começa a se tornar mais esbranquiçado. Isso significa que nós vamos estar perdendo um pouco de rendimento, porque esse esbranquiçado significa uma perda de gordura e proteína que não vão mais ser utilizadas na fabricação do queijo. Se pudesse ter uma drenagem mais suave durante o tempo, deixar mais tempo, você teria uma perda menor. Para complementar a drenagem, então, a massa é colocada dentro do escorredor e se vê que continua saindo o soro da massa. Essa massa vai ser virada algumas vezes, eventualmente vai ser cortada com a faca para ajudar na drenagem, até que a gente sinta uma consistência mais elástica, um pouco mais firme, que seria o ponto de filagem. Dentro do escorredor, reviramos a massa e observamos a drenagem da mesma. Continua saindo bastante soro. Cortando em tiras com a faca, a gente é capaz de perceber a consistência dessa massa. Enquanto ela estiver muito mole, não estamos no ponto de filagem. Vamos fazendo esses cortes, revirando a massa, verificando a drenagem, de maneira que a massa fique de uma forma mais consistente. Podemos aproveitar nesse ponto para começar a aquecer a água que nós vamos utilizar de filagem, que deve estar em torno de 93, 95 graus. Após um certo momento, a quantidade de soro dentro da massa passa a ser bem pequena e a gente vê então que estamos chegando no ponto de filagem. Nesse ponto, ao se tentar cortar a massa, se vê uma massa bem consistente, já bem mais dura, significa que a maior parte do soro saiu e nós vamos picar essa massa, porque a massa tem que ser picada ao ser filada para que os pedaços sejam mais homogêneos e permitam que a água quente penetre em cada pedaço e os cozinhe, assim, de uma maneira geral, posso dizer, de uma maneira mais homogênea. A massa é então feita em pedaços pequenos para poder ser cozida por igual. Então, com a mão mesmo, o processo industrial é feito com equipamento, mas esse artesanal se faz com a mão. No processo artesanal é possível que a gente salgue a massa diretamente antes da filagem. Então nós estamos adicionando cerca de 20 gramas de sal, que é em torno de 2% do que se espera da produção, que é em torno de 1 quilo mais ou menos. Então o sal é adicionado diretamente na massa antes da filagem. A massa pronta para filagem, a água fervendo, baixando o fogo. Se coloca a água em que depois da massa formatada vai ser colocada a bola pronta e vamos agora iniciar o processo de filagem. Na filagem, nós adicionamos a água a 94, 95 graus sobre a massa. Uma quantidade suficiente de água para cobrir totalmente a massa. E iniciamos com uma colher de pau, no cabo da colher de pau, a fazer movimentos circulares.
Nesses movimentos circulares, parando e levando a massa para frente e para trás, o que se observa é que a água quente começa a penetrar na massa, a amolecer essa massa, a permitir que a massa se funda e que forme fios. Vai se girando. Eventualmente, quando se vê que uma parte de massa está descoberta, adicionamos mais um pouco de água fervendo. Continuamos a filagem, que consiste em que a massa entre em contato com a água quente de forma homogênea, que todas as partes da massa comecem a se fundir e essa massa se torne mais homogênea. Chegado num determinado momento em que vai se virando a massa, se percebe que ela vai se fundindo e ficando homogênea. E para continuar a filagem, a gente nessa linha artesanal vai trabalhar com 2 colheres de pau, já no lado da colher mesmo, para poder ir virando a massa. Aqui, para efeito de mostrar no filme, eu estou fazendo com uma só. O ideal seria fazer com 2. Já se nota que a massa vai se tornando cada vez mais homogênea, vai ficando brilhante, elástica. Dá para se notar que a massa vai ficando lisa, brilhante, homogênea. Se ela tiver muito mole, a gente faz movimentos de elevar ela e a gente chama envelopar, pegar a parte de baixo, a outra de fora por para dentro, de fora por para dentro, de fora por para dentro, segura com uma delas, até que ela tenha esse tipo de aspecto, bastante homogêneo e brilhante. Então a massa agora está filada e nós vamos começar a moldar as bolas. A massa está mais ou menos 65 graus, o que queima a sua mão. A mão da gente aguenta mais ou menos 50 graus. Então o que a gente faz? A gente molha um pouco a mão na água fria, pega um pouco de massa. Quando você está sozinho, você pega um pouco de massa pequena, está me queimando a mão, eu dou uma molhada. Vou fazendo esse movimento como se fosse colocando a massa para dentro até que ela fique lisa e brilhante. A gente faz esse movimento, fecha a boca da massa e coloca na água fria. Pega um outro tanto de massa e faz o mesmo tipo de movimento. Colocando a massa para dentro, ela se torna lisa, brilhante, você comprime, forma a massa com uma bola, aperta a massa e coloca dentro da água fria. Desligar. O tamanho das bolas quem define é você. Uma bola como essa aqui tem em torno de 70, 80 gramas. Você pode fazer uma bola maior ou menor, dependendo do seu interesse de tipo de produto que você quer consumir depois. Com a mão você vai percebendo a consistência da massa e com o tempo que você vai manipulando essa massa, ela vai ficando mais consistente. Se ela ficar muito dura, você pode colocar um pouco mais de água quente para ela voltar a filar. Os pedaços de massa processados você incorpora no restante da massa, colocando por dentro, para poder incorporar dentro da próxima bola. Com isso ela se funde, ela fica homogênea, a parede fica brilhante e você forma uma bola bastante atraente, né? As bolas assim moldadas são jogadas na água fria. A ideia é que a água fria forme uma película e essa película impeça que o pouco de umidade que tem dentro da bola saia para fora. Nós vamos pegar e esperar mais ou menos uns 10 minutos com essa bola dentro dessa água e vamos transferir depois elas para uma segunda água que a gente já deixou preparada aqui para melhorar a consistência dessa camada de fora. Se você colocar água muito fria com gelo, pode formar uma casca muito grossa, que é um defeito da mussarela chamado casca de banana. Então a água a gente está usando temperatura ambiente, mais ou menos uns 20 e poucos graus. Se
Se você tiver um dia muito quente, você pode botar 1 ou 2 pedras de gelo nela. Transferido as bolinhas agora para um segundo recipiente com água fria para melhorar o aspecto externo dessa bola. O que a gente já vê é esse tipo de pele mais lisa e um pouco mais consistente, mantendo a umidade dentro da peça. E esse é o produto. Uma boa consistência, boa umidade.